Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Nós, como sempre, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. As nossas transmissões sempre iniciam todas as segundas, quartas e sextas, às 21 horas. E esperamos sempre encerrá-las às 22 horas. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo. Muita chuva na nossa região. Catástrofe sem precedentes. Mas nas nossas redes sociais nós já temos um bombardeio de informações. Nós vamos tentar desvirtuar um pouco as notícias, porque as nossas notícias sempre são locais do Brasil e do mundo. Como a nossa live é transmitida para a rede internacional de computadores, nós falaremos, como sempre, de uma maneira abrangente. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Mas o nosso objetivo principal, e este não pode mudar, é uma conversa entre amigos. E é por isso que eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, divulguem o nosso like para os seus amigos, para os seus inimigos. Das notícias que nós temos hoje, esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Lá no estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês, inédito, diferente. Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Na live da segunda-feira nós tivemos problemas de sinal de internet. Fizemos um programa com tempo reduzido. Mas hoje, segundo constatamos, estamos dentro da normalidade, embora muita chuva lá fora, a temperatura caiu, já está baixando, o que causa um transtorno, inclusive, daquelas pessoas que estão socorrendo os flagelados, dando todo o apoio possível. Chuva e frio é algo que causa um transtorno ainda maior. Vejam o que é o nosso Brasil continente. Lá em São Paulo hoje bateu os recordes de temperatura. 33 graus a temperatura. A anterior tinha sido em 32,7 lá em 16 de janeiro. Então o recorde de temperatura, e nós estamos ainda no inverno. Por isso que esse Brasil continente é um Brasil tropical, mas ele é atípico. Nós temos várias temperaturas no mesmo país. E nós temos que sobreviver a isso. Nós temos que vencer a tudo isso, principalmente aqui no Rio Grande. Nós temos que ter sempre o nosso tradicionalismo, o nosso amor, além da pátria, os nossos ritos aqui, né? E o nosso patrimônio. Já foi anunciado de que não teremos desfile nesse 20 de setembro. Já foi decidido agora que deverão haver os piquetes todos fazerem uma cavalgada solidária, ajudando aos flagelados. Mas quem deve ficar contente com isso é o governador Eduardo Leite. Porque daí aquela imagem que nós tivemos lá do 7 de setembro, daquele desfile fracassado em Brasília, aqui seria igual, mas já foi suspenso aquele de 7 de setembro e agora de 20 de setembro, para que o povo demonstrasse o descontentamento que tem quanto ao governo Eduardo Leite. Não por causa dessas catástrofes, também porque ele é o que ganha terceiro com maior salário do Brasil, reajuste zero ao funcionário público. E qualquer notícia, o funcionário público federal recebeu 18% em 2 vezes de 9%. Então ele foi salvo pelo gongo. Agora, fazendo todo esse aparato, recebendo a ajuda do governo federal, que primeiro havia anunciado uma quantia irrisória de R$800 por pessoa, pagos à prefeitura em 2 parcelas, agora anunciou, depois da comitiva do Alckmin e todos os seus assessores lá no domingo, 741 milhões
seja distribuído para todo o aparato. Claro que é necessário, mas aonde o Estado bota a mão, podem saber que essa distribuição já não é de grande credibilidade, porque tem que montar uma estrutura, e essa estrutura se esvaziam esses valores, mas vão ajudar e muito, pelo menos a reconstrução desses municípios que foram atingidos, que nós lamentamos demais. Mas isso é só um dos casos. Nós teremos muito mais debates. Jogo Inter e São Paulo, que vai acontecer às 21h30, no meio do nosso programa. Mas não vai chegar a atrapalhar, vocês já vão ter tido tempo de, pelo menos para quem quer olhar o jogo, embora o nosso programa continue na palma da sua mão, mas as pessoas já interagiram conosco. Eu já respondi, a nossa sinopse estará recheada de informações. Inter e São Paulo é um jogo que talvez não seja tão importante. São Paulo deve vir com as reservas, porque tem uma partida muito importante lá no final de semana da Copa do Brasil com o Flamengo. E o Inter tomara que saia desse empatite que assola no entorno do gigante da Beira-Rio. Tudo inundado, nós esperamos que a drenagem seja satisfatória para que haja uma boa partida de futebol. O Brasil ontem venceu ao apagar das luzes 44 minutos e 50 segundos do segundo tempo, ao apagar das luzes, claro, fora o desconto, né? Mas surgiu, pessoas continuam criticando o nosso jogador camisa 10, o Neymar, mas não tem cabimento. Só pode ser alguém que tenha, primeiro, a ideologia política. Esta impera muito. Casagrande, Neto, aqueles o criticam o tempo todo, mas tudo por causa da ideologia política. Quem não reconhece que ele é um dos melhores, é o motor da nossa seleção, não entende nada de futebol. Embora que ontem ele não tenha jogado tão bem quanto a partida anterior, mas ele realmente é um destaque, ele é muito bem marcado e dão-lhe pau pra caramba nele. Então, não tem o que criticar. Neymar, parabéns, continua sendo o nosso camisa 10. Até agora que ele atingiu aquela marca maior que o do Pelé, são novos tempos. Na atualidade é ele que atingiu essa marca, embora que Pelé seja o eterno, mesmo que tenha falecido, o eterno rei do futebol. Isso é indiscutível. Mas não é por esse motivo que nós temos que condenar um atleta do momento que realmente tem muita fama, e é o nosso brasileiro, e basta dizer que ganha aqueles rios de dinheiro lá com os árabes, né? Parabéns para ele em todo sentido. Isso é na área do esporte, até me alonguei um pouco. Dentre as notícias que nós teremos, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento dos 4 primeiros réus. A análise será retomada nesta quinta-feira, amanhã, dia 14. Mas agora o Supremo está num dilema. Primeiro tentaram com o Ministério Público fazer um acordo para que as pessoas se dissessem culpados. E se dizendo culpados, não teriam depois aquele recurso de pedir indenização do Estado. Então, com isso, o Supremo deve condená-los na grande maioria. É um dilema que se encontra diante daquelas atitudes tomadas lá no 8 de janeiro. Também, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, foi preso hoje pela manhã aquele brasileiro foragido, condenado à prisão perpétua, que havia fugido. 14 dias ele conseguiu despistar a polícia, mas o aparato policial, com mais de 1 milhão de despesa ao Estado por dia, aquela multidão de policiais, cães, helicóptero, tudo, seria inevitável. Essa fuga dele da prisão, ele saberia que não renderia nada. Foi encontrado. Ele foi preso por ter matado a sua companheira a facadas
que também ambos eram maranhense, mas ele já tinha também um homicídio aqui no Brasil, no Tocantins, e ele entrou com nome falso nos Estados Unidos. Nós, em maneira nenhuma, podemos torcer para um criminoso. Ele era um brasileiro denegrindo o nome do nosso Brasil. Tinha pessoas que chegavam ao cúmulo de estar torcendo para ele, como eles comparavam o nosso marginal aqui, o Lázaro. Tinha pessoas que torciam para eles. São pessoas que estão numa outra esfera que não na nossa aqui, né? Mas, finalmente, parabéns à polícia que o prendeu. O Tribunal Superior Eleitoral também tem a maioria para rejeitar o recurso e manter a perda de mandato do Deltan Dallagnol. Inevitavelmente esse não voltaria, nós sabemos, porque ele é um homem de direita. Tem outros que já estão na mira e sendo ameaçados o tempo todo. O site oficial do Aeroporto Internacional de São Paulo sofreu um ataque hacker. Quando nós estamos com todos esses problemas, catástrofe, não lá, mas aqui no nosso sul, se acontecesse aqui com o nosso Aeroporto Internacional, em que vários voos foram cancelados, outros voos atrasados, os passageiros preocupados porque não sabem qual a decisão que tomarão as companhias aéreas. Também a Justiça de Minas Gerais determina o bloqueio de até 50 milhões dos sócios daquela empresa, 123 Milhas, que causou um transtorno a muitas pessoas que compraram pacotes e eles não foram realizados. Também a polícia agora vai decidir se o Bruno De Luca será indiciado por falso testemunha. Porque você sabe que aqueles dois artistas da Globo, né? E agora já estão dizendo que talvez eles tivessem droga no veículo, embora que não tivesse nada constatado, mas o delegado disse que não tinha por que averiguar isso aí. Mas é a questão de quando houve o atropelamento do amigo e depois o depoimento dele junto à polícia não coincidiu com a realidade. São todos problemas a serem debatidos, mas não do Kaique, mas não esquece que são artistas da Globo. Também uma mulher encomendou a morte do marido, mas não desligou as câmeras da casa. Isto aí aconteceu, vamos ver aonde, até eu havia dito ali, foi em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela encomendou e é sempre assim, as coisas nunca saem como o previsto. A cidade de São Paulo, como nós já havíamos dito, hoje 33 graus, né? Barbaridade. Um ministro também espera apresentar um projeto que altera regras para o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A Câmara dos Deputados também aprovou em urgência a mini-reforma eleitoral. Uma comissão especial adia análise da PEC da anistia depois do pedido de vista. Costa Filho diz que vai debater a redução dos preços das passagens aéreas. A Polícia Federal também mira suspeitos de lavagem de dinheiro numa fraude que pode chegar a 300 milhões de reais. Vamos ver se a Polícia Federal resolve algum problema, além de outros aí que causaram muito constrangimento e desgaste da polícia. Também, aqui o ministro Alexandre de Moraes vota por condenar primeiro réu pelo 8 de janeiro e propõe uma pena de 17 anos. É uma pena muito dura. O ministro Nunes Marques vota por condenar o primeiro réu de 8 de janeiro em 2 crimes e absolver
3. Como você sabe, Nunes Marques é chamado, nós temos o ministro do Lula, que é o seu advogado, e o Nunes Marques é chamado o advogado do Bolsonaro. E ele, o André Mendonça. Então ele condenou esse réu e absolveu outros 3 na decisão de hoje. Também os temporais que estão acontecendo aqui no nosso Rio Grande, as empresas de ônibus, eles decidiram cancelar viagens para o sul do estado, onde as cheias estão em pior, as estradas em pior estado e intransitáveis. O presidente Lula nomeou França, Costa Filho e Fufuca e dá posse aos ministros em cerimônia fechada, porque se fosse em aberta poderia dar problema. Já o deputado Fufuca, que foi empossado no Ministério do Esporte, em que a Ana Moser foi desprezada e não participou também dessa cerimônia, quem não deve ter ficado contente foi a Janja, que era muito sua amiga e ela era sua indicada. Mas o Fufuca também, o Ciro Nogueira, do Progressista, ele diz que ele deve sair da diretoria dos progressistas lá do Maranhão, de onde ele é. Então esse acordo com o Centrão, parece que o progressista desautoriza o Fufuca. Esse alinhavo político parece que não deu certo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi afastado pela Justiça da presidência nacional do PSDB, os tucanos que deverão fazer uma nova eleição. Hoje à tarde, ainda não tivemos resultado do que houve, né, que a CPMI votou pela reconvocação do ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino, para saber sobre as 181 câmeras que não foram apresentadas à CPMI. Ele deve voltar ali para se explicar. Quanto à nossa inflação, a inflação volta a subir em Porto Alegre, mas também a nível nacional foi dito que a inflação subiu em 0,23% em agosto. Mas aquela ferrenha ex-economista e agora só crítica política, a Miriam Leitão, da Rede Globo, diz que a inflação subiu em agosto, mas está tudo tranquilo e sob controle. Claro que agora não é o presidente Bolsonaro que está no cargo de presidente, agora é o presidente Lula, que tanta campanha ela e a Rede Globo no todo fizeram. Então as críticas têm que ser muito moderadas e comedidas. Por isso que já foi dito que a inflação para o consumidor aumentou em Porto Alegre na primeira semana já desse mês. Também agora se manifestou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que o Brasil avalia sair do Tribunal Penal Internacional por causa daquelas asneiras que o presidente disse lá na Índia, né? Dizendo que não tinha nem conhecimento da existência desse tribunal que se reúne lá em Haia, né? E, inclusive foi 2 vezes acionado pelo Zanin, quando defensor do Lula, primeiro para pleitear a sua liberdade e depois para tentar incriminar o presidente Jair Bolsonaro quanto às medidas tomadas na Covid-19. E outra, ele menosprezou os países que compõem esse tribunal, que são 123. 123 dizendo a expressão dele, né, que era uma insignificância. Por quê? Por que razão que não estavam, então, Rússia, Estados Unidos e Japão nesse tribunal? Ofendeu, inclusive, os componentes. Agora, com a possibilidade do Brasil sair, uma vez que agora ele diz que tinha desconhecimento desse tribunal. O movimento gaúcho tradicionalista, como já falamos, eles suspenderam o desfile de 20 de setembro.
O Parque Harmonia está inundado. Os piquetes abandonaram. Infelizmente, as comemorações, que começam hoje, a Semana Farroupilha, vão ter que ficar em segundo plano, porque não há possibilidade. Também aqui no Rio Grande, uma força-tarefa envolve 100 apenados e possibilita a doação de 750 pares de tênis atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal também criou um comitê de crise para restabelecer o serviço de telecomunicações aqui no Rio Grande do Sul. Claro que teremos muito mais informações, por exemplo, que o encontro com Putin, o ditador da Coreia do Norte, que foi de trem blindado, ele promete um apoio à luta sagrada da Rússia contra a Ucrânia. Uma ministra do Superior Tribunal Federal, a Isabel Galotti, é eleita para integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Tinha que ser uma mulher, isso aí já foi dito. Também o governo teve um déficit primário de 25,7 bilhões em agosto. Já o ministro da Educação quer retomar uma oferta de vagas não preenchidas do FIES. E com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá conversar com nossos amigos que já estão interagindo conosco. E é para lá que nós vamos, agora sim, ao vivo, em live. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá, amigos. Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos aqui com muita alegria, sem problemas de internet, como aconteceu lá na nossa segunda-feira. Hoje, dia 13, tudo novo. Lá era dia 11, esqueçamos aquele programa. Porque tivemos ele pela metade do tempo, mas colocamos igual no YouTube e teve uma grande audiência mesmo posterior. 14 graus a temperatura. A temperatura está caindo, está reduzindo muito, o que causa muito transtorno para aquelas pessoas que estão se recuperando ainda. Está chovendo, né? Estão se recuperando dos flagelados, principalmente ali do Vale do Taquari, no nosso Rio Grande do Sul. Como eu disse, claro que tecer comentários, inevitavelmente nós teceremos. Mas eu vou evitar no andar do programa de comentário, que
já recebemos uma avalanche de informações, de vídeos, embora que, claro, que não tenha necessidade daquelas pessoas de serem ajudadas ainda. Agora, com essa temperatura de 14 graus, frio, claro que eu estou aqui num ambiente climatizado, sou um privilegiado, como vocês também são privilegiados por estar conosco na nossa live do programa Pauta Livre, e eu só tenho a agradecer. Você não esquece, divulguem, tem aquele like de positivo e, como eu já falei anteriormente, o sininho que alguns pedem, os nossos amigos, e eu também peço, outros youtubers pedem, mas por uma razão de recolher fundos, ganharem mais dinheiro. Nós não temos patrocinador, não temos uma plataforma remunerada, a plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pernambuco Severo não tem remuneração alguma. O nosso prazer, o nosso pagamento é estar com vocês. O Zé Sanguiné elogiou o nosso estúdio, aquele do preâmbulo, esse aqui, o estúdio 2, lindo, e logo eu vou mostrar para vocês o estúdio 1, tudo inovação ainda alusivo à nossa semana da independência da pátria, mas hoje começa a Semana Farroupilha. Lamentável, não teremos desfiles de tradicionalistas, e eles já prepararam uma cavalgada solidária. O Parque da Harmonia está inundado, as pessoas que montaram com muito sacrifício aqueles piquetes aproveitaram muito pouco tempo, mas agora está tudo inundado. Basta dizer que as obras do Harmonia ainda não estavam completas, segundo a companhia que está fazendo obras lá fez. A justiça até havia embargado, mas o prefeito Melo disse que sairia de qualquer forma. Está aí o resultado: perdas imensas para os piquetes. Agora, nesse momento, deve começar o jogo em Porto Alegre, ali no Gigante da Beira-Rio, São Paulo e Inter, ou Inter e São Paulo, que o dono da casa é que vai primeiro. Então, ontem nós tivemos aquela vitória boa do Brasil, porque realmente o Peru, uma nova geração, não é aquele freguês de outros tempos. É um novo grupo de atletas novos, de grande qualidade, mas o Brasil se sobressaiu. E, embora críticas, o jogador, o nosso 10, o Neymar, jogou bem, não jogou tão bem quanto a outra partida, mas também qualquer atleta tem o seu dia de jogar bem ou mal, mas ele é um grande atleta. Tudo isso comentado também com aquelas frases lá do presidente Lula na Índia, com aquela, aonde ele não tem a colinha, tipo eu, vai dizer um monte de bobagem, e eu tento não dizer. Por isso que ele falou lá do Tribunal Penal Internacional, que se reúne em Haia, e ele dizendo que, porque nem sabia do conhecimento desse tribunal, uma vez que o advogado dele por 2 vezes recorreu a ele, uma vez para tentar a liberdade dele, até concorrer à presidência como ele concorreu e foi eleito, e outra vez tentando incriminar internacionalmente o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, pelas suas atitudes e iniciativas tomadas durante a Covid-19. E ofendeu aos componentes, que são 123 países, e cobrando o porquê de os Estados Unidos, o Japão e a Rússia não participarem desse tribunal, e chamou que esses países seriam bagrezinhos. Foi muito ofensivo, e uma vez que vocês disserem que esse aqui é um programinha, tudo que a gente faz é diminutivo. Então nós seríamos pessoas insignificantes. Todo esse esmero que a gente tem por fazer uma boa produção seria um trabalhinho insignificante. Então é muito ofensivo, mas tudo que não está na colinha, saindo do presidente atual, não sai coisa boa. Mas ele tem boas intenções. Quer um novo avião presidencial, com suíte presidencial com cama, banheiro com chuveiro, porque é muito desgastante fazer uma viagem de 20 horas para a Índia para um presidente da República e a sua esposa. É muito sacrifício. Claro que ele diz que já trabalhou como metalúrgico em outras épocas. Não sei não. Sei que sindicalista ele foi toda a vida. E você sabe que aquele sindicalista, numa empresa, ele pouco produz. Mas aí eles estão pleiteando isto aí, né? Mas esse é o nosso presidente. Mas vou lá no estúdio 1, porque temos muitas informações
para dar a vocês, mas também temos que interagir com os nossos amigos e sempre esperando qualquer lance diferente, ou seja, gols que aconteça no jogo Inter e São Paulo, não transmite, porque a nossa live precisa sempre estar informado. Nesse momento entrou os Marequinhas ali de Gravataí conosco, mas nós temos que responder outros que já entraram anteriormente. E aqui estamos nós. Independente ou diferente da segunda-feira que tivemos problema, está aqui. Mais um estúdio lindo. Esse é o estúdio 1. Nós tivemos no preâmbulo aquele estúdio lindo elogiado pelo Sanguiné. O estúdio 2, aquele em que eu interajo com vocês. E esse aqui esse aqui é que eu interajo com vocês. Até confundi. Esse aqui é o estúdio 1. Lá no 2 é onde nós lemos a nossa sinopse. Agora eu tenho que responder aqueles que já intercederam conosco às 21 horas. E só agora nós estamos respondendo. Primeiro, aquele casal 20. A Janei Lima e o capitão Henrique da Silva e Silva. Ele disse que hoje ele queria a ficha 1 e ganhou. Até do casal ele superou. Basta dizer que normalmente a Janei entra ou intercede conosco antes que ele, mas hoje ele tomou a frente. Número 1, capitão Henrique da Silva e Silva, meu colega da turma CFS 1972. Ele e sua esposa Janei, nos encontraremos pessoalmente, porque o nosso encontro da turma será nesse sábado, dia 16, lá na Grelhados. Até lá, e obrigado por estarem conosco. Depois, hoje não foi tão rápido no gatilho, sempre é rápido no gatilho, é o Zé Sanguiné. Ele, Bela Vista, zona norte de Porto Alegre, e normalmente ele ainda está, embora que aposentado, trabalhando pelo interior e sempre nos dá um toque onde quer que esteja. Hoje assim, cheguei, já estou na área aqui. E o Henrique corrigiu, é a ficha, claro que tu és do ficha 1. O Zé Sanguiné também já disse que já curtiu, acionei o sininho, como o Henrique da Silva e Silva também disse que já fez isso. Nós temos esse pagamento, é o reconhecimento de vocês. E aí ele aproveitou e o Zé Sanguiné dizendo assim: parabéns pelo dia de hoje ao meu irmão, o Antônio Sanguiné, que é um dos administradores da página dos Coroas de Canoas e reside na cidade de Canoas. Então, ele está de aniversário hoje, o Antônio Sanguiné, o nosso feliz aniversário nesse dia 13 de setembro. Nada a ver com o dia da cachaça. É o dia da cachaça que nos lembrou o nosso amigo, o expert na área do esporte, que é o Alexandre Marques do Expresso da Várzea. Mas os bebedores devem estar comemorando. Mas aqui, hoje, por enquanto, mesmo comemorando aí na sua residência, mas mantenha um contato conosco e fale alguma coisa. E ele diz assim, o Alexandre Marques: boa noite, Severo. A noite de reabilitação do Brasileirão no Beira-Rio contra o São Paulo. Ele diz do Inter porque ele é colorado. E ele diz assim: ontem, no duelo de colorados, mas lá na Libertadores, o Rocher, que enfrentou o Valência, Ener Valência, o nosso centroavante, e o Rocher, o colorado, o goleão do Colorado, nas eliminatórias da Copa. O Valência venceu, mas perdeu um pênalti chutando para fora. Equador, que é a equipe do Ener Valência, 2, e o Uruguai, do Rocher, 1. Então, vitória dele. Depois veio aquele gremistão, esse lá de Mariluz, Alberi Nascimento Cardoso. Boa noite, amigo Severo, já estou aqui com 2 secadores de cabelo, esperando o jogo do Inter para dar aquela secadinha básica. E eu já havia dito que primeiro ele tentou interceder e deu uma falhada de que está se preparando, e aí veio ele com aquela corneta. Gremistas colorados, todos são bem-vindos, porque essa corneta de uma maneira saudável e elegante, coisa boa, mas é isso aí. Aquele gremista que disse que estaria torcendo pelo Inter, com certeza não estaria falando a verdade, mas o nosso amigo não perde a sua pose, o Alberi, embora que o Grêmio não jogue, mas hoje ele é paulista. Ele é tricolor também, mas tricolor paulista, é do São Paulo.
O Alexandre Marques disse assim, ó, o Bitelo foi vendido para a Rússia e o Iturbe saltou da barca e foi para o México. O Bitelo, inclusive, já estava fora, havia pedido, estava sendo negociado, havia fechado uma janela e ele estava propenso a ter que continuar no Grêmio e perder o espaço, embora que seja um grande jogador e um parceiro do Soares, que se encaixaram muito bem, mas ele é um jogador jovem e vai seguir novos rumos, vai ganhar bastante lá na Rússia, porque a Rússia ainda é um país rico, é uma das potências mundiais, embora que esteja em guerra com a Ucrânia, mas a sua economia continua boa. Basta dizer que ele é um grande produtor de petróleo, está vendendo petróleo mais barato que a OPEP, e então a sua economia está muito boa. Nos relembrou, foi que eu falei anteriormente, o Alexandre Marques diz assim, hoje é dia da cachaça, e o pessoal que toma cachaça está comemorando com certeza. O Zé Sanguiné, aquilo que eu já havia comentado antes, que nossos estúdios estão muito lindos, e eu sempre acho que um está mais lindo que o outro. Esse é o incentivo que eu tenho, é graças a vocês. O Zé Sanguiné disse assim, abraço ao meu irmão Antônio Flávio Sanguiné, pela passagem do seu aniversário. O irmão dele, como eu já disse, reside lá em Canoas. Aí entrou, e eu disse até que o meu irmão, o Coronel Severo, ou o FIFA para os amigos, reside lá no bairro Guarujá, em Ipanema, lá na Zona Sul, não em Ipanema, bairro Guarujá, mas é à beira do Guaíba, deve estar ilhado, até brinquei, porque não entrou conosco, mas como colorado que ele é, deve estar também atento ao jogo Inter e São Paulo, e eu espero que algo que aconteça diferente, vocês venham a nós. Os Manequinhas, que antes eles falavam de Cachoeirinha, agora de Gravataí de Sim. Boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E ele questiona, diz assim, Severo, qual a situação dessa chuvarada em nossa região? E ele diz assim, qual a notícia do foragido brasileiro lá nos Estados Unidos? Um foragido brasileiro que muitas pessoas, por ignorância, torciam para ele. Mas tanto ele é um assassino lá nos Estados Unidos como um assassino aqui no Brasil, no Tocantins. Foi preso hoje, finalmente. Foi preso, não resistiu, porque ele viu que contra a força é muito melhor cumprir uma prisão perpétua, segundo ele, porque nós temos de mais importante a vida, e por isso ele não reagiu. Até um repórter, eu coloquei uma crítica aqui, um repórter da Band, por desconhecimento de causa, quando ele ainda não havia sido preso, falou que a polícia teria todo cuidado com o brasileiro, porque ele havia se apoderado de uma arma de grosso calibre 22. Mas como você sabe, o calibre 22 é um dos menores calibres em revólver e também em pistola, que seria assim que vale o 6,35. Então não tem cabimento, é uma ignorância sem igual. São repórteres que não se preparam para fazer uma reportagem. Mas ele foi preso hoje, não reagiu. Um aparato policial, segundo o noticiário, os órgãos públicos estavam gastando a média de R$1 milhão por dia para a sua captura. Mais de 800 policiais, cães, helicópteros, todo um aparato policial. Seria impossível que ele fugisse, uma vez que, inclusive, o estrangeiro, ainda ex-presidiário, não teria como ele se esconder, e a área cada vez foi... A polícia lá é muito precavida, não é tão intempestiva como a nossa. A nossa, às vezes, atua como oba-oba, mas eles são muito precavidos. São muito precavidos. Na época que eu exercia o poder de polícia, ou era policial da ativa, como eu esclareci para vocês, ali o pessoal, esse policial não. Policial aposentado, ele é policial até a morte. A não ser que ele seja expulso ou exonerado, mas se não... Então eu tive contato com policiais da SWAT, quando na academia de polícia, e eles disseram que essas entradas em recintos como os brasileiros fazem, eles não fariam em hipótese alguma. Isso quando eu estava na ativa, 20 anos atrás. Imaginem agora. Então é quase que impossível, e eles são muito precavidos. Se tem uma pessoa no interior de um carro e a pessoa não se mostra, se tem alguma arma, qualquer coisa, eles passam o dia inteiro congelando a área e não
vão até essa pessoa até que saibam que existe realmente a possibilidade de que nada de ruim ou contra a vida deles possa acontecer. E ainda mais com a notícia de que ele tinha conhecimento, ele mudou a sua fisionomia, fez a barba, fazia horrores ali, né? 14 dias foragido, né? Então ele sabia que a polícia tinha ordem de atirar para matar, uma vez que ele era um condenado à prisão perpétua. E com isso ele achou melhor não reagir, mas foi preso no dia de hoje pela parte da manhã. É a informação que nós temos. E agora sim, eu dou uma passadinha aqui no Estúdio 2, porque temos muitas notícias para dar a vocês. Mas se vocês interagirem conosco, aqui estou eu, lá no Estúdio 2, 14 graus a temperatura, frio lá fora, não aqui no nosso estúdio. Eu sou um privilegiado e vocês de estarem conosco. Mas muito obrigado, e assim é bom o debate, um questionamento, nós temos as nossas informações, mas também um questionamento nos ajuda muito até para que nós levemos o programa. Muitas vezes 1 hora é muito pouco, às vezes a gente faz uma gravação minutos antes de começar o programa, do preâmbulo, mas depois nós nos estendemos e falta tempo, como ali da semana passada, que nós fizemos eu gravei somente meia hora de programa, mas a audiência foi maior do que em outras situações, porque nós somos... Deixa eu até dar uma hidratada aqui. Olha aqui, ó, continuamos sem patrocínio, tudo em branco. As outras lives tem o copinho personalizado, aqui não, ó. Hidratamos a garganta ao natural. Assim é o Pauta Livre. É um programa simples. Claro que o visual e o áudio não tem toda essa simplicidade, mas é legal. Me esqueci de dar uma boa noite para Nara, essa lá em Capão Novo. Ela assiste o nosso programa, mas fica sempre na moita, não interage conosco. Então, Nara, o nosso boa noite. Sabemos que tu estás assistindo ao nosso programa. Muito obrigado por estar conosco. Um pouco da nossa sinopse, quase ao término do programa. 21 horas e 44 minutos. A Justiça decide que o governador do Rio Grande do Sul deve se afastar da presidência nacional do PSDB dos Tucanos. Ele segundo o noticiário, ele já foi afastado pela Justiça e haverá uma nova eleição para o presidente do PSDB, o que vai complicar os planos do Eduardo Leite, porque ele pretende se candidatar na próxima eleição à presidência da República. Também jornais europeus e principalmente os franceses dizem que o presidente do Brasil é uma decepção. E segundo o noticiário deles, ele é um falso amigo do Ocidente. São jornais europeus e principalmente jornais franceses. A União Europeia pressiona, mas a Índia ainda continua a adquirir e importar petróleo da Rússia, que é mais barato. É que primeiro a economia do seu país. Vejam só, a China, que é uma das mais poluidoras do mundo, se nega a assinar o tratado de não poluição, porque primeiro é a economia do seu país. O resto, a natureza, fica em segundo plano. E eles se preocupam muito com a nossa Amazônia, mas é só uma preocupação superficial. No países deles, eles cuidam da sua economia. Então, mesmo pressionada, a Índia continua abastecendo os cofres da Rússia e, consequentemente, fortalecendo a ela nessa luta contra a Ucrânia. Basta dizer que no Brasil já adquiriu muitos litros de petróleo, porque realmente está sendo o petróleo mais barato do mundo. Isso acontece com a Rússia e por isso que eles continuam com um bom orçamento lá, né? Os Estados Unidos também pedem que o Elon Musk devolva o acesso à Ucrânia do Starlink, que é o seu satélite que ele lança no espaço, né? Que seria para impedir, diz ele, ataques a navios russos. Por isso que ele havia tirado o sinal da Ucrânia.
O Exército Brasileiro vai adquirir 12 helicópteros dos Estados Unidos. O negócio está estimado em 1,2 bilhões de reais. O Exército também anuncia em nota, dizendo que vai lutar por reajuste da sua tropa. Chegou a hora do Exército também pleitear alguma coisa, e agora quer reajuste diante do grande apoio que está dando a este novo presidente, que é o presidente Lula. Aquela ex-modelo, ex-crente, que se converteu à religião e agora voltou a ser garota de programa, fazendo propaganda e dizer que tem uma receita milionária. Ela achou melhor fazer vídeos pornôs adultos do que trabalhar de uma maneira que a sociedade vê como mais correta. É a Andressa Urach. Ela gravou uma cena, a crítica a ela gravou uma cena vestida de Branca de Neve e mantendo relações com um anão. E ela diz lá na sua peça de gravação para adultos de que é um fetiche que ela tinha. E o mais interessante, que merece muito mais críticas, é que ela é gravada pelo seu produtor, que é o seu filho, o Arthur. E ela diz que ela tem um faturamento milionário em cima dessa sua gravação. O Instagram até vetou a participação dela no Instagram, mas ela diz que está contente da vida. Quem tem essa tendência não muda jamais. O presidente Lula chegou da Índia, mas já está indo para Cuba e posterior vai a Nova York. Mas Nova York, Estados Unidos, é aonde o nosso país está numa situação. Senadores já estão pedindo medidas para causar transtorno à nossa economia, diante das várias manifestações que o presidente Lula faz em apoio à Rússia, à Coreia do Norte, à China. Agora o presidente da Coreia do Norte vai fornecer armas à Rússia. Basta dizer que o ditador foi de trem blindado até a Rússia e se encontrou e disse que vai apoiar a Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. É a esquerda. Também falando de esquerda, o ex-deputado que disse que foi ameaçado de morte, abandonou o cargo, foi embora para o exterior, não foi para Cuba, não foi para Venezuela, não, foi para países ricos. E eles falam do socialismo, mas não vão, e do comunismo, mas não vão para lá. O John Willis agora causou uma polêmica quando voltou, disse que ele e a Janja e o presidente Lula iam fazer um novo Brasil, mas parece que a coisa não é tudo aquilo que eles pensavam. Não é uma lua de mel. Agora ele já chama o Paulo Pimenta, que seria o seu chefe, que é do setor de comunicações, que ele diz assim, que ele é um mau caráter. Mau caráter na coisa não anda boa entre eles, né? E também diz que o Zé Abreu, aquele outro esquerdista que tinha raiva do presidente Jair Bolsonaro, e também que fazer uma campanha para denegrir a sua imagem. Eles estão brigando entre si. É a esquerda que está desse jeito. Também o Brasil é componente do Tribunal Penal Internacional e com isso não pode dar guarida ao Putin, uma vez que ele está condenado por esse tribunal. Mas já agora, hoje, o noticiário, que o ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino, já disse que está pensando na possibilidade do Brasil sair desse Tribunal Internacional Penal. É a nova decisão do nosso ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino. O Supremo Tribunal Federal, legislando que não seria sua função, e recria o imposto sindical.
por 10-1 foram os votos. Os trabalhadores terão que pagar 3 bilhões anuais para esses sindicatos. Mas eles mudaram o nome. Não é mais esse imposto sindical, é contribuição social. Muda o nome, mas a porcaria é a mesma. Então você, trabalhador, saiba que o Supremo Tribunal Federal decidiu isso. Menos valores na sua folha de pagamento. O ditador da Coreia do Norte chegou à Rússia num trem blindado. Isso que eu havia notado anteriormente. O terremoto lá do Marrocos, segundo mais uma das pérolas do presidente Lula, ele disse que é ocasionado pelas mudanças climáticas. Só que não tem nada a ver com isso. São deslocamentos natural de placas tectônicas de milhões de anos. Por isso que nós, que somos um novíssimo continente, não temos esses maremotos e terremotos. Pelo menos agora, e lá é o velho continente. Mas mais uma das pérolas dita pelo presidente Lula lá na Índia. Também nós tivemos hoje a posse de dois novos ministros, né? E um deles até vai dividir o prédio lá com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o Fufuca do Podemos, que assumiu o Ministério dos Esportes. Foi uma reunião reservada, não foi aberta ao público. A Ana Moser, aquela que foi demitida sumariamente, ela disse que a culpa é dos homens da direita ou dos bolsonaristas. De brabinha não foi, e no seu discurso não agradeceu ao presidente Lula. Claro que quem está descontente é a Janja, que também ajuda muito nesses alinhavos, e ela era uma convidada especial da Janja, e por isso que ela era ministra, ex-jogadora de vôlei. Mas eles devem arrumar um lugarzinho para ela. Ela que não fique tão brabinha, que logo vai ter uma colocação no governo, ainda no governo Lula. O Congresso também aprova o fim da perda da nacionalidade brasileira para quem adquiria outra nacionalidade. Foi decidido ontem, no dia 12. Então essa PEC, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados e vai à promulgação direta, pois ela não depende da sanção presidencial. Quero dizer, isso aí foi uma mulher que passou para outra naturalidade também, para ter a dupla, e eles quiseram tirar ela da nacionalidade brasileira. Ela entrou na justiça e agora essa decisão do Congresso é que ela não perde a cidadania de brasileira, e isso virou jurisprudência e vai à sanção direto, porque não depende de passagem do presidente Jair Bolsonaro. Aquele brasileiro, o Danilo Cavalcante é o nome dele, que nós comentamos, mas nós agora damos o nome dele, que algumas pessoas podem passar desapercebido. Também acha que o Neymar não jogou bem? Pois lá, como eles ainda tem crenças, basta dizer que lá na África, às vezes até matam crianças acusadas de bruxarias. E ali no Peru não é diferente. Eles disseram, segundo é notícia, que os xamãs peruanos fizeram um ritual para segurar o melhor jogador brasileiro, que é o Neymar. Então ele tem uma explicação de não ter jogado bem na partida de ontem, segundo a crença dos peruanos e divulgado pela imprensa, né? Mais de 200 prefeitos lá em Goiás, e não esqueçam que Goiás é lá de esquerda na grande maioria. Então mais de 200 prefeitos de Goiás foram reunidos hoje lá na Assembleia Legislativa, e simultaneamente também estavam protestando os funcionários da saúde por não terem recebido ainda o piso decretado. Vou dar uma passada lá no estúdio 1, porque o Zé Sanguinete disse assim, 23 minutos, Inter 0, São Paulo 0. E também o Mengo
0-0 com o Atlético Paranaense. Muito obrigado por dar essa informação, porque já estamos a 3 minutos do término do programa. Com certeza eu acredito que mais informação ou mais informações não podemos dar. Mas agora, nesse momento, deu lá, ó, o Zé Sanguiné, Atlético 1 e Flamengo 0. E os manequins assim, ó, vale tudo nas crenças no futebol. Mas não é a crença popular, não é só no futebol, né? São crenças, basta dizer que eu comparei com isso, né? Eles chegam a matar crianças ou confinam, agridem crianças acreditando, aqueles clãs tribais, de que elas são bruxos, crianças, homens, do sexo masculino ou feminino, são bruxos, são crenças, e é noticiário e é real. E disseram que fizeram um trabalho para que o Neymar, que é o melhor jogador da seleção, embora que alguns discutem essa qualidade que ele tem, para quem entende de futebol, que sabe que ele é um jogador de qualidade e é o nosso 10. Na atualidade, nós já tivemos bons 10, mas na atualidade é ele, não tem outro. Só até fala Vini Júnior, não, pode ter, mas ainda é o Neymar. Basta dizer que os árabes conhecem a sua qualidade, por isso que deram esse rio de dinheiros que ganham para ele. Muitas pessoas têm inveja, mas isso só vale a um jogador irreverente, que nem se porta de uma maneira tão profissional. Não é o caso do Messi, não é o caso de Cristiano Ronaldo. Ele joga bem à vontade, não tem, pelo menos no lado social, não no lado profissional, né? Mas a qualidade dele é nata. Queiram os seus opositores ou não, tipo Casagrande, Neto e muitos outros, mas ele tem aquela questão da ideologia política, né? Ele é assumidamente admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso faz com que as pessoas fiquem feias. Chegam a dizer que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é uma pessoa feia. Não é possível. Falando de homens, e olha o meu lado, eu sou hétero, né? Dizer que Gustavo Lima é um homem feio, um homem másculo, musculoso, bem aparado, e dizem que ele é feio só porque ele é apoiador do presidente Bolsonaro. São as nossas crenças e as ideologias políticas que deixam as pessoas cegas, qualquer que seja o lado A, lado B, esquerda ou direita. Eles veem tudo de ruim na outra pessoa que não segue os seus pensamentos ou a sua ideologia política. Mas agora sim, 22 horas, me alonguei e vim aqui no Estúdio 2. Temos que encerrar o nosso programa. Nós temos pontualidade para iniciar, temos que ter pontualidade para terminar. O programa hoje foi muito bom, atrativo, temperatura baixa lá fora, 13 graus agora, lá no Gigante da Beira-Rio. A arena está inundada e não tem jogo também, mas no Gigante da Beira-Rio o jogo deve estar quente, Inter e São Paulo. Esperamos que o Inter se dê bem. Mas seja qual for o resultado, o que importa é o resultado do nosso programa, que foi muito bom, produtivo, e eu só tenho a agradecer a vocês e agradecer ao nosso bom Deus, que tivemos, como em outras oportunidades, sempre muita qualidade em público, qualidade de som e de imagem. Pauta Livre se despede hoje. Mas lá na sexta-feira, para aquele tradicional sextou, nós estaremos aqui. Lá no 15, 21 horas, é o nosso encontro. Nosso muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus. E Ele precisa proteger principalmente a nossa população tão atingida pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Até sexta o nosso encontro, hein? Não esqueçam.